Olha, o Real Madrid é o time que mais fatura. Eu pensei que era o Corinthians, mas não é. É o Real Madrid, mais fatura do mundo. E a gente vai falar então a respeito de gerenciamento de time de futebol, né? Se é que tem gerenciamento, se é que tem estrutura administrativa. Quem está aqui conosco é um especialista em direito esportivo, que é o Dr. Regis Vilas Boas, né? Que está aqui conosco. Dr. Regis, boa noite, obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Quando eu falei do Coringão, foi só para a gente criar polêmica. Isso cria, com certeza. Mas explica o seguinte, como é que um clube de futebol, no caso do Real Madrid, eu imagino que deve ter outros também, especialmente na Europa, conseguem faturar tanto e conseguem sobreviver com o seu próprio faturamento? Heródoto, a primeira coisa é a receita que ele recebe. Para a gente falar disso, a gente precisa separar dois mundos na Europa. O mundo espanhol e os outros países. Por que isso? Porque na Espanha, os dois times da Espanha recebem 50% de toda a verba de televisão. 50%? De toda a verba. O Real Madrid, 50% para o Barcelona? Sim, não, é 25%. 25%. Tá. E os outros 50% é dividido com todo mundo. Sei. Então, para você ter uma ideia, o time que menos recebe na Espanha recebe 15 milhões. E o Real Madrid recebe 200. 200 milhões? Milhões. É por isso que só no campeonato, todo mundo fala que é um campeonato de dois times. Por quê? Se você recebe 200 milhões e outro 15, não tem como competir. Foi tentado isso no Brasil, uma conversa no fim do ano, para que fosse feito isso, e vai ter muita discussão a respeito, porque querem aumentar a receita do Corinthians e do Flamengo nos moldes da Espanha. Na verdade, o fenômeno de faturamento, embora o Real Madrid tenha se destacado, é na Inglaterra. Os 10 maiores clubes do mundo que faturaram, 5 são da Inglaterra. 5 da Inglaterra? Nos 20 maiores, 10 são da Inglaterra. E qual é a diferença disso? Esses 5 da Inglaterra que estão entre os 10 não ganharam nada o ano passado. Não foram campeões da Champions League, não ganharam, e ainda assim eles ostentam faturamento gigante. Mas onde é que eles obtiveram a receita, então? Televisão. Televisão? 1/3 de televisão. Por exemplo, o Real Madrid, e como eu falei, e o Barcelona recebem de 200 a 300 milhões só da televisão. Né? O faturamento do Corinthians, somando tudo, não soma 30 a 40 milhões. A gente está falando sempre de euros. Sei. Né? Mas eles também têm uma exposição global, né? Você acredita que uma vez, os dois anos, eu fui ao Butão, já ouviu falar ou não? Já ouvi fui no falar. interior do Butão, cheguei no hotel, estava a TV ligada, estava um jogo do Campeonato Espanhol. É impressionante como, aí a gente vai entrar na administração, como o profissionalismo ajuda ou prejudica isso. Porque os times ingleses e os dois times espanhóis, e aí a gente pode agregar mais 3 ou 4 da Espanha, se profissionalizaram a tal nível que eles conseguem explorar no mundo inteiro, e é por isso que a televisão Agora, paga quando a gente fala de profissionalizar, quer dizer, a gestão está... Gestão profissionalizada. Gestão profissional, não é o amigo, do tio, do tal, diretor do deputado, sem remuneração, é perfeito. É diretor sem remuneração, só pelo cargo, é uma gestão altamente profissionalizada. Amor ao time. É isso aí. Meu avô já torcia para esse time aí, é isso aí. Lá não tem isso mais. Não tem isso mais. E agora a gente vê o reflexo, né? Agora, alguns desses times têm ações em bolsa de valores? Tem. Alguns times têm ações em bolsa de valores. Quer dizer, ele é uma empresa privada? Todos eles. Todos eles são? Todos eles são. Essencialmente na Europa, tem um dono. E essa é a grande diferença, né? Um exemplo disso é o PSG, que é uma companhia... PSG na França? Isso, que é uma companhia de aviação, o dono é o mesmo, né? E é o que ostenta, faz a propaganda, e investe muito dinheiro lá. Ele está entre os 5, 6 maiores faturamentos. Agora, um detalhe. Quando você fala são empresas privadas, eu suponho que o objetivo último da empresa privada é, logicamente, prestar um bom serviço e ser remunerado e ter lucro. Isso. Tem lucro? Tem lucro. Os times têm lucro? Os times têm lucro. Os times têm lucro. E desses 570 milhões, é inimaginável que o 577, né, que fala do Real Madrid, é inimaginável que ele tenha gasto esse $500 milhão de euros. Não, porque imagino, se alguns deles, como você disse, têm apurações, eu tenho que remunerar os acionistas. Sim, sim. Não é verdade? Sim, não? Vou ter que pagar dividendo para os acionistas. Eles pagam? Pagam. É uma empresa como outra qualquer, que tem meta, gestão, resultado, cobrança por resultado. É por isso que, se a gente pegar os últimos 5, 6 anos, com muito pouca oscilação, os mesmos clubes permanecem no topo, porque eles têm uma gestão mais aprimorada, são mais cobrados por isso e têm um resultado melhor por isso. Bom, os nossos torcedores aqui que estão na internet também, aqui na Região, perguntam para a Duena,
Bárbara, não vai falar do Corinthians aí, hein? Boa noite, doutor Regis. Boa noite, Bárbara. A pergunta é do Rodrigo Fiamengue, aqui do Litoral, de Santos. Ele diz assim, por que a prática de os torcedores pagarem mensalidades e ajudarem a bancar os clubes funciona muito mal por aqui? Olha, eu não diria que funciona mal, né? O Corinthians, por exemplo, agora falando em reais, ele deve ter, esse ano de 2016, um faturamento fabuloso só com o torcedor, o sócio-torcedor e com bilheteria. Da mesma forma, o Palmeiras, que investiu muito nesse formato, né? Se você pegar as últimas bilheterias do Palmeiras, é fabulosa, né? do Campeonato Brasileiro. Então eu não acredito. O que acontece é o poder da moeda, né? Lá se paga em euro, aqui se paga em real. Hoje a gente tem uma paridade de 4-1 aí. E aí, quando você fala de futebol, você globaliza. Então você não consegue diferenciar porque não tem reserva de mercado. Então, um jogador em potencial no Brasil, ele compete em iguais condições com o jogador europeu. Por isso que os grandes jogadores brasileiros vão embora. Mas eu não creio que seja insignificante para os padrões brasileiros e para o investimento e pelas receitas que a gente tem, não. São bem significativas. Agora, aquela pergunta que não quer calar. A CBF é uma empresa privada? Não é uma empresa privada? O que é a CBF? Jurídica. Ora ela é empresa privada, ora ela não é? Depende da hora, né? Bom, depende da conveniência. Depende da Tem que conveniência. fazer duas perguntas, né? Uma hora na hora de receber benefício, ela é uma empresa pública. Na hora de prestar conta, é uma empresa privada. Você não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui, a porta está fechada. E tal. E aí, é isso mesmo, né? Ela é uma empresa privada, mas como ela é gestora da profissão ou da atividade que mais causa comoção, emoção e paixão, é claro que o governo ajuda no que for possível, porque ele tem dividendos políticos com isso. Por exemplo, a Copa do Mundo, quem trouxe para cá? Não foi a CBF, foi o presidente da República, com toda a equipe, né? Vocês devem lembrar de toda aquela festa, porque trazia dividendos para o Brasil. Então, ela explora muito bem isso, essa paixão nacional, na hora de bater em Brasília e pedir ajuda. Ainda que ela não precise de ajuda nenhuma. Ela é muito rentável. Sem dúvida.